Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre a síntese da história da Igreja, vamos continuar falando ainda dos imperadores do século I. E nós já vimos Nero, né, após a morte de Nero, a sucessão de reis, de imperadores que sucederam Nero. Vou só avançar um pouco aqui o slide, para nós darmos uma olhada. Então, no ano 68, após o suicídio de Nero, sobe ao trono 4 imperadores no período de um ano, que são eles: Galba, Vitélio, Otão e Vespasiano. Então, após a morte de Nero, há uma instabilidade no império muito grande. E essa instabilidade ela só vai cessar de fato quando Tito e Vespasiano sobem ao trono. E pós Tito, nós temos aí o último dos imperadores. Não vamos estudar esses imperadores aqui, que são do século I também, devido um ano, a passagem deles foi muito pouco, então não vamos fixar aqui, vamos fixar nos dois grandes imperadores do século I aí, que foi Nero e Domiciano, tá? Então hoje nós vamos estudar sobre Domiciano. Tá? Vou passar aqui o slide para a gente parar aqui. Tá? Deixa eu avançar aqui. Tá? Então, nós vamos fixar em Domiciano. Ele vai subir ao trono depois que Tito sai, né? Depois da saída de Tito, da morte de Tito. Ele assume o trono de Roma como imperador, vai governar durante 15 anos, tá? Durante todo o império, durante 15 anos ele vai reinar, sabendo que uma das características de todos eles é que sempre quando se inicia o período, eles iniciam de forma pacífica, sem perseguir a igreja, sem buscar matar os cristãos, mas ao longo do império essa situação ela vai mudando. Domiciano, assim como os demais imperadores, ele tinha aquele desejo clássico de voltar à Roma antiga, de voltar à Roma clássica, e para isso ele queria restaurar não só a questão da questão política, mas a questão religiosa também. E os cristãos acabam sendo um entrave para esse projeto reformador, restaurador de Domiciano, de querer voltar àquela Roma clássica. Então, a partir dessa proposta de Domiciano voltar ao Império, à Roma clássica, os cristãos acabam se tornando um entrave nesse processo. Partindo desse ponto é que se começa, então, a perseguição em relação aos cristãos, porque na visão de Domiciano, os cristãos seriam um entrave, né, para que ele pudesse retornar a esse período clássico do Império Romano, seria um entrave para esse projeto. Então, a partir daí, começa-se a perseguição em relação aos cristãos. Só que aqui também tem um detalhe, que essa perseguição ela vai se dar, como as demais, de forma local, na região da Ásia, hoje conhecida Turquia, mas ela tem uma característica, que essa perseguição ela não começou propriamente dita em buscar matar os cristãos, mas essa perseguição ela começa em relação à cobrança de imposto, porque uma vez que o templo já estava destruído, não havia mais nada ali, não havia serviço no templo, os judeus pagavam imposto para o templo, para a manutenção do templo. Então o que Domiciano faz? Ele requer esse imposto dos judeus que seja pago para Roma. Então, diante de uma negativa, e até alguns pagaram, mas diante de uma negativa, porque aí todo mundo teve que pagar, não só os judeus, mas os cristãos também, mas essa perseguição ela tem essa característica, que ela não foi levantada só em relação aos cristãos, mas ela foi levantada em relação aos judeus também, até porque ela começa por conta dessa questão do imposto, que os judeus pagavam para o templo. Uma vez que o templo já está destruído, não tem serviço, não tem serviço no templo, então ele cobra esse imposto dos judeus e todos têm que pagar, até porque nesse período não havia uma cisão
clara entre cristianismo e judaísmo. Então, para o imperador, todos faziam parte de um mesmo ramo. Isso que eu já até tratei em vídeos passados sobre essa questão. Então, todos tiveram que pagar esse imposto, e diante de uma negativa, então se levanta essa perseguição levantada por Domiciano de forma local, como nós já falamos. Nessa perseguição, como as demais, ela se dá de maneira local e não de maneira geral. E que nós temos aí de fato importante é nesse período que João é levado cativo para a ilha de Patmos, né? A ideia de que ele foi preso, tá? Foi preso, mas houve até uma tentativa de assassinar João, o que acabou não acontecendo, tá? Então ele é acusado como agitador, sofre esse atentado de homicídio que é fracassado. Então, diante disso, o que Domiciano faz? Ele manda João exilado para a ilha de Patmos. Tá? Após a morte de Domiciano, é que João sai da ilha de Patmos, né, por uma ordem do imperador Nerva, que assume no lugar de Domiciano, que revoga todos os editos de Domiciano e faz com que não só João, mas todos aqueles que estavam exilados retornem para os seus lugares, né, domicílio, e lá fique. No caso de João, ele vai para a cidade de Éfeso, pastoreia aquela igreja e fica lá na cidade de Éfeso até a sua morte. Tá? Isso mais ou menos no ano 100, o ano 103. Tá? Quem são, então, nesse período aí, nós não temos morte de nenhum dos apóstolos, até porque João era o último dos apóstolos. Então, quem são os mártires deste período que nós estamos falando aí sobre Domiciano? Tá? Quem são os mártires aí? Ele vai mandar para a tortura, para ser martirizado, o seu próprio cunhado, né, Flávio Clemente, e sua esposa Flávia Domitila, tá? Ambos são parentes de Domiciano. E qual que é a acusação em relação a eles? A acusação levantada sobre Flávio Clementes e Flávia Domitila é de que eles eram acusados de praticar costumes judaicos, tá? Ou seja, de observar a lei judaica. Como não havia uma distinção entre cristianismo e judaísmo, na verdade, Flávio Clemente e Flávia Domitila, eles eram cristãos, mas não havia essa diferenciação, então logo eles foram acusados de práticas judaicas e ateísmo. Diante disso, Domiciano então manda martirizar os seus próprios parentes, tá? Domiciano, ele era extremamente sanguinário, assim como Nero também é extremamente sanguinário, extremamente perigoso. Então, diante desse seu caráter, desse seu jeito sanguinário, ele acaba sendo assassinado dentro do seu próprio palácio, tá? Então, assim como Nero, acaba tendo uma morte trágica, tá? Ele acaba tendo uma morte em que ele acaba sendo assassinado dentro do seu próprio palácio, colocando fim, assim, ao período de Domiciano como imperador. Aí eu quero mostrar um slide aqui para a gente encerrar esse vídeo, de uma história que circula muito sobre se João foi foi lançado em um caldeirão de azeite fervendo. Isso é de fato, é fato mesmo ou é uma tradição? Há uma divisão aqui, não há um consenso, e o que eu vou dizer aqui é tradição, não faz parte. Você não vai encontrar isso nem no texto bíblico, nem na história com tanta certeza, mas há uma tradição que acredita que João foi de fato jogado em um tacho de azeite fervendo. Quando Domiciano percebe que ele, sendo jogado lá, ele não morre, ele é tirado de lá e levado para a ilha de Patmos. Essa é uma das possibilidades, tá? Essa é uma das ideias. A segunda ideia é que, e é o que eu acredito, é que havia uma outra pessoa chamada de João,
também, que era um evangelista. Esse sim teria sido jogado no tacho de azeite fervendo e aí então operado o milagre. Então não foi no caso João o apóstolo que passou por essa situação. Então são duas tradições aí. A primeira diz que foi João que foi lançado no tacho. Não creio. A segunda diz que era um outro João também, um João que fazia o trabalho de evangelização, que foi jogado nesse tacho e milagrosamente ele sai ileso desse tacho. Tá? Então, só para a gente se localizar em relação a essa questão. Então, são duas possibilidades que nós temos aí para essa questão, se João foi ou não jogado nesse tacho de azeite. Eu particularmente não acredito, eu fico com a segunda opção, de que um outro João, também cristão, evangelista, que foi lançado nesse tacho, e aí foi salvo milagrosamente aí desse tacho de azeite fervente, tá bom? Então, gente, esse videozinho ele tá um pouquinho mais curto, né? Não dá pra gente falar alongadamente, senão a gente foge do propósito, que é só uma síntese. E aguarde até o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre Trajano e Plínio. E aí nós já vamos avançando já para nós entrarmos já no século II. Estamos vendo aqui as perseguições do século I, e depois nós já vamos ver o século II. Então o século I nós encerramos aqui. Então quem são os imperadores do século I? E depois nós já vamos entrar diretamente no século II, que já é a partir, já é com Trajano. Deixa eu só voltar o slide aqui e colocar para vocês aí se situarem. Então, quem são os impérios desse período, os imperadores desse período do século I? Então, nós temos dois imperadores aqui, Nero e Domiciano. Sabendo que depois da morte de Nero, no ano 68 a 69, tivemos 4 imperadores. Não vamos tratar deles porque não há uma relevância tão grande para nós falarmos deles aqui. E também Vespasiano e Tito, que eles são marcados pela história não por perseguirem os cristãos, mas sim por destruir a cidade de Jerusalém e colocar o templo abaixo. Tá? Então, Trajano em diante, nós já entramos no século II e nós vamos ver mais 3 imperadores aí do século II, que é Trajano, Marco Aurélio e Severo. Século III nós vamos falar mais adiante, mas para o nosso propósito nós vamos até o século II por enquanto. Então, encerrando aqui, nós falamos sobre os 2 imperadores do primeiro século, os fatos importantes e as perseguições. Então, o primeiro século se encerra com Domiciano, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.